quem é você? Eu digo que eu sou um amigo do ser humano, alguém que está comprometido com a transformação planetária, alguém que está comprometido com o despertar da consciência amorosa em todos os segmentos da sociedade, né? Então, eu venho trabalhando firmemente com esse propósito. Então, eu sou herdeiro de uma tradição de yogis que vem da Índia e faço uma ponte entre a sabedoria oriental e a ciência, mais especificamente a psicologia, né? Então, desenvolvi instrumentos, métodos com base nessa conexão, né? Tem o chamado caminho do coração, que tem sido útil para a população de uma forma geral, né? De buscadores, independentemente se estão buscando individualmente ou se estão buscando transformar e melhorar também o coletivo. Gente, ele é lindo, vocês têm que ver. Vocês estão vendo aí, eu estou vendo que ele é lindo, ele brilha. Essa nova consciência, esse despertar, o que é isso, a nova era para você? Nova consciência é uma maneira, né, de chamar esse estado de percepção ampliada, né? Estamos já há muito tempo criando condições, criando a base, criando a fundação para poder aterrissar novas frequências de luz. Uma maneira de perceber a vida, de perceber tudo aquilo que se manifesta na vida através de uma percepção mais ampliada. Eu digo que não é exatamente novo, porque a consciência sempre foi, sempre será a mesma, né? Mas eu digo que nesse momento nós estamos dando passagem para uma nova visão da economia, uma nova visão do capitalismo, uma nova visão sobre a política, uma nova visão sobre a educação, uma nova visão sobre como se relacionar mesmo intimamente e socialmente, resgatando aquilo que nos é mais profundo e que foi esquecido. Então, esse novo momento, nova consciência de respeito a esse resgate do nosso eu interior mais profundo, que em algum momento acabou se perdendo, acabou ficando esquecido no tempo, porque nos identificamos demais com o externo, com a materialidade e tentando encontrar a resposta somente através da matéria, nos esquecendo do espírito que somos. Somos seres espirituais vivendo uma aventura material, né? E esquecemos disso. E espiritualidade? Espiritualidade é ver espírito? O espiritismo é uma religião, né? Uma religião que tem suas origens na França e acabou se desenvolvendo bastante aqui no Brasil, né? Mas espiritismo não quer dizer necessariamente espiritualidade, embora o espiritismo possa manifestar espiritualidade também, como muitas religiões podem também manifestar espiritualidade. Mas a espiritualidade está em tudo, não só na religião. Espiritualidade é uma percepção objetiva da vida. Eu posso traduzir espiritualidade como realidade. É um princípio de vida que se move em direção à união, em direção à construção, em direção ao amor, em direção ao autêntico altruísmo, né?
Então eu posso dizer que espiritualidade é também um caminho de evolução. É o próprio caminho em si. É o caminho do amor, o caminho da verdade, o caminho da harmonia, e usando a cosmovisão hindu, o caminho do Dharma, o caminho da iluminação, E estamos todos, de alguma forma, precisando nos alinhar com o caminho da iluminação. Precisamos acordar para a lembrança de quem somos, do que é que viemos fazer aqui nessa terra, quem é que habita esse corpo, por que é que eu acordo de manhã. Então, estas são as questões fundamentais que permeiam a vida humana, e espiritualidade é um olhar para essas questões. O que é Dharma, na sua visão, e como encontrar o seu? Dharma está relacionado com propósito da alma. E é só quando temos consciência do propósito é que temos uma razão para acordar de manhã. E sem uma razão para acordar de manhã, a vida se torna muito difícil. Então nós temos hoje notícias de que a depressão é a doença do século. Junto com a depressão tem uma série de desdobramentos como pânico, ansiedade e uma série de outros distúrbios que nasce dessa falta de sentido para a vida. Então existe realmente uma lacuna entre aquilo que queremos fazer ou aquilo que sonhamos fazer e aquilo que viemos para fazer de fato. Então, quando nos aprofundamos no autoconhecimento, descobrimos que a alma tem um propósito. A alma tem um propósito. A gente chega aqui realmente para partilhar algo bem específico. É como se o amor se expressasse de uma forma única através de cada um de nós. E é através do autoconhecimento que a gente toma consciência desse propósito. E aí a gente começa então a dar um sentido para a vida e ter uma razão para acordar de manhã. Então uma coisa são dons, talentos, outra coisa é o propósito. O propósito utiliza os dons e os talentos. E o propósito só é acordado através do autoconhecimento. No processo de autoconhecimento, nós aprendemos muito olhando para o outro. Conta pra gente sobre esse espelhamento. Eu tenho dito que se a vida é uma escola, relacionamentos é a sua universidade. Não tenho dúvida de que relacionamento é o principal material de escola que nós temos à disposição nessa vida. Então, nós nos relacionamos com absolutamente tudo. A vida é relacionamentos. Mas quanto maior o vínculo emocional, o vínculo afetivo, maior é o poder que essa relação tem de nos ensinar. Então, quanto maior o vínculo, maior a identificação, maior as projeções de tudo aquilo em nós que ainda não foi devidamente compreendido, devidamente elaborado, devidamente, inclusive, identificado. Então, existe uma tendência de reeditarmos na vida adulta feridas infantis, traumas, dores. E exatamente a gente faz isso através dos relacionamentos afetivos. É por isso, inclusive, que eu acabei recentemente lançando um livro que tem o título de Amar e Ser Livre, justamente porque ao longo desses anos lidando com as pessoas, eu tenho visto quanto que é desafiador o ser humano realmente
conseguir ter relações saudáveis, relações harmoniosas, como que é possível, né, realmente amar e ser livre. Parece impossível, justamente porque essas mazelas internas que não foram trabalhadas acabam se manifestando nas relações através do espelhamento. Então, o outro acaba agindo como um espelho, que faz com que enxerguemos aquilo em nós que precisa ser transformado. Mas são raros ainda os seres humanos que conseguem perceber isso. E se perdem no jogo de acusações, querem quebrar o espelho, querem tirar uma pedra no espelho, quando, obviamente, o espelho reflete aspectos mais difíceis, que temos vergonha, que temos medo, que temos dificuldade de lidar. Existe uma lei psíquica que determina que quando você se incomoda com aquilo que o outro está trazendo, quando você fica perturbado com aquilo que o outro está trazendo, é porque está tocando em alguma coisa em você. De fato, o outro não tem o poder de nos perturbar. Somente nós mesmos temos o poder de nos perturbarmos. Nós aqui nos perturbamos por conta das nossas reações diante daquilo que o outro está trazendo. Porque ele está tocando em pontos, tocando em aspectos que ainda são difíceis para nós lidarmos. Então, eu tenho dito que, independentemente da montanha de defeitos do outro, sempre que ficamos incomodados ou perturbados, devemos olhar para o grão de defeito em nós que abriu as portas para essa perturbação. Almas gêmeas, já que a gente está falando de relacionamentos, almas gêmeas existem? O que eu percebo é que existem almas que já se conhecem, existem almas que já estiveram juntos em outros momentos, em outras ocasiões, existem almas que têm dívidas umas com as outras, existem almas que têm afinidades umas com as outras, né? Mas quando a gente fala de almas gêmeas, normalmente nós estamos falando de uma fantasia a respeito de encontrar felicidade fora de nós. Estamos falando de encontrar alguém que vai nos fazer felizes eternamente. Isso não existe. Eu diria que na base de todos os conflitos humanos está a crença de que a felicidade vem de fora, de que o outro tem o poder de nos fazer felizes. Isso não existe. Só nós podemos nos fazer felizes. O outro contribui. É maravilhoso poder estar com alguém com o qual você tem afinidade. Alguém que realmente tem a mesma visão de mundo, alguém que fala a mesma língua, que você pode ficar bem à vontade, bem relaxado, ser espontâneo, não é mesmo? A energia flui livremente, mas não necessariamente você depende dessa pessoa para ser feliz. Porque se você acredita nisso, você inevitavelmente será arrastado para o vale do sofrimento. Porque o outro não poderá atender às suas expectativas e você vai tentar transformar o outro. Você vai transformar a sua vida num campo de batalha, onde o principal objetivo é fazer com que o outro atenda às suas expectativas. Você vai querer transformar o outro o tempo todo, para que o outro mantenha aquele primeiro vislumbre que se apresentou quando vocês se conheceram, quando se apaixonou. Isso não dá para manter eternamente. Essa questão da alma gêmea precisa ser realmente melhor compreendida. Eu sinto que existem muitas fantasias, até mesmo a respeito do significado do amor. O que é amor? Amor é confundido com tanta coisa. É uma palavra que foi tão distorcida, tem sido tão mal utilizada ao longo do tempo. Muitas vezes usamos a palavra amor para dizer nada. Eu te amo, não está sentindo nada, né?
Às vezes, amor é utilizado para falar de paixão, para falar de sexo, às vezes é usado para falar até mesmo de egoísmo, até de ódio. Tem pessoas que chegam no ponto de dizer que matou por amor. Isso não é amor. Amor não fere. O amor promove o despertar da alma. O amor é um querer bem, sincero, sem querer absolutamente nada em troca. Onde o Tantra entra nisso? O Tantra é um florescimento da maturidade dentro de uma relação. Conforme o casal amadurece em autorresponsabilidade, em honestidade, em confiança, em transparência, naturalmente a energia sexual começa a subir em direção ao coração e o Tantra surge na vida do casal. Não como uma técnica especificamente, não como um ritual X ou Y, mas como um florescimento do coração que muitas vezes até se vale sim do conhecimento ancestral transmitido pelo tantrismo. Mas da forma como eu tenho transmitido, eu tenho sugerido para não se prender necessariamente em técnicas ou em procedimentos X ou Y, que muitas vezes só alimenta a luxúria, só alimenta os jogos da natureza inferior, que é uma maneira de tentar ter domínio sobre o outro através da própria sexualidade. Isso pode ser uma grande distração, pode ser um grande perigo no caminho da evolução da consciência. Então eu tenho sugerido que o Tantra ele surja do amadurecimento da relação. Então o foco deve estar na purificação do coração, deve estar no esvaziamento da mentira, no esvaziamento dos jogos da natureza inferior, nos jogos de perde e ganha, esvaziamento dos pactos de vingança, esvaziamento das mágoas, dos ressentimentos, poder sustentar a presença enquanto está se relacionando com o outro. E aí naturalmente a energia flui em direção ao coração e do coração em direção ao topo e assim vamos subindo cada vez mais. Para a gente finalizar, eu acho que nada mais produtivo do que a gente falar sobre o seu movimento, Awaken Love. Né? Quero saber mais, para a gente poder passar para as pessoas sobre esse movimento que está tomando conta do Brasil, vários núcleos no Brasil todo, e eu gostaria de saber mais sobre isso. Awaken Love é um nome em inglês, até porque o movimento é internacional, ele está acontecendo no mundo inteiro. E o Awaken Love é um movimento que visa o despertar da consciência amorosa. É uma forma que eu encontrei de nominar essa nova consciência, de nominar esse novo tempo. Então estamos fazendo isso através do despertar de 6 valores que eu considero que nesse momento sejam absolutamente necessários. O primeiro é honestidade, que eu já falei um pouquinho. O segundo, autorresponsabilidade. O terceiro, gentileza. O quarto, dedicação. O quinto, serviço. E o sexto, beleza. Através desses valores, nós vamos acordando nosso potencial maior. Esses valores são como vias de acesso ao templo interior, onde mora a paz, a prosperidade, a bem-aventurança. Esse templo interior tem portais. Eu digo que é o portal do perdão, da fé e da gratidão. Inevitavelmente nós vamos acordar esses valores. E eu sinto que isso se dá também através do cultivo do silêncio. Então, parte do propósito do movimento Awaken Love é popularizar a meditação, é fazer com que ela se torne um instrumento acessível para todos, que todos possam conhecer o valor da meditação, isso independentemente de religião, independentemente de classe social, de partido político, de time de futebol ou qualquer outra forma que escolhemos para nos identificar na sociedade. Então, nós estamos falando de algo que é inerente à vida humana, que é única. Somos um por trás do corpo, por trás do nome, por trás da nossa história.
Então, estamos trabalhando firmemente para ressignificar a educação, estamos trabalhando no sistema prisional, estamos trabalhando para tentar promover uma consciência a respeito, né, do meio ambiente, a importância da sustentabilidade, o que nós estamos fazendo com a natureza, e a gestão pública, que é outra questão também crucial. Precisamos rever como governar esse mundo, né? Abrir caminhos para uma economia solidária, abrir caminhos para uma nova visão mesmo. Que assim seja. Só tenho a agradecer. Obrigado. A sua disponibilidade. Obrigado. Namastê. Namastê.